alunos! Tudo certo com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 22 da disciplina de Ciências. Hoje a gente vai trabalhar sobre os hábitos alimentares de alguns povos. Então, os objetivos são compreender o que são hábitos alimentares, conhecer hábitos alimentares de algumas regiões do planeta, analisar hábitos alimentares dos índios, dos quilombolas e dos imigrantes e descendentes europeus, associando com a cultura catarinense. Então, para essa aula, vocês precisam do lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de Ciências. O que são hábitos alimentares? Um hábito alimentar ele é caracterizado como a forma com que as pessoas, ou um grupo de pessoas, usam um determinado alimento, né? Isso inclui as etapas de seleção do alimento, a produção do alimento, as formas de preparo e o consumo do alimento, tá? Então, isso é o hábito alimentar. Quais alimentos são consumidos por um determinado povo? Como ele é preparado? Quais são ingredientes especiais? Tá? Então, você sabia que no mundo as pessoas elas possuem diferentes hábitos alimentares? Nós estamos adaptados aos hábitos alimentares da nossa região, do nosso país. Mas hoje a gente vai conhecer alguns hábitos alimentares de alguns países aleatórios que eu selecionei para vocês. O primeiro deles é da Arábia Saudita. Trouxe no mapa, tá? Para vocês localizarem-se no mapa mundi onde fica o local. Na Arábia Saudita, as refeições elas são levadas bem a sério. Por lá, se você recebe um convite para jantar, é bom você ir com muita fome, tá? Porque eles têm banquetes realmente grandes, tá? E um detalhe importante, sabe quando você vai num local e daí tem um prato que você não queria muito consumir, você diz não, obrigado. O que acontece? Na Arábia Saudita você não pode recusar, é considerado falta de educação você recusar um prato, tá? Tem mais. Um hábito bem estranho que se torna pra gente, ó. Arrotar depois das refeições é um sinal de boa educação e de respeito. Então, quando as pessoas terminam as refeições e arrotam lá na Arábia Saudita, elas mostram que elas ficaram satisfeitas e que elas gostaram muito do alimento. Na Bélgica aqui na Europa, tá, pessoal? Diferente do que acontece no Brasil, a principal refeição na Bélgica é o jantar, tá? No Brasil, a principal é o almoço. O almoço ele costuma ser apenas um lanchinho e à noite os belgas eles comem sopa e alimentos mais pesados. A batata frita é um prato que eles consomem quase todos os dias, não muito saudável, né? Junto com algum tipo de carne, com molho ou alguma verdura refogada ou cozida. Depois da refeição principal e antes da sobremesa, algumas pessoas elas costumam comer queijos típicos do país. Na Itália, aqui na Europa também, a culinária ela leva muitos produtos frescos e o azeite de oliva, gordura ótima aí para o nosso organismo. Eles costumam ter 5 refeições por dia, o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar, bem próximo ao que como a gente consome, né? Na mesa, os italianos eles não dispensam 2 hábitos. Eles nunca pedem mais queijo, né? O queijo é bem comum, bem consumido na Itália, só que eles nunca pedem a mais. Porque se eles pedirem a mais, parece que a comida não tá tão gostosa, por isso precisa inserir mais queijo, tá? E para demonstrar que estava tudo muito bom, eles palitam, né? Com o palito nos dentes. Na Rússia, as principais refeições, elas são o café da manhã, o almoço e o jantar. Próximo ao Brasil também. Geralmente o café da manhã ele é mais reforçado, né? Café, chá, ovos, panquecas, sanduíche, né? Então é realmente um café da manhã muito reforçado. E o almoço ele acontece geralmente por volta das 14 horas. Aqui no Brasil é geralmente por volta do meio-dia. Se um dia você for para lá, lembre-se de não lamber os talheres depois de comer, tá? Tem que aproveitar tudo até o fim. Esse gesto é considerado falta de educação, né? Você terminou a comida, você lambe o talher para realmente tirar toda a comida do talher. Lá é falta de educação fazer isso. Os russos, inclusive, eles adoram chá. Enquanto que aqui o café é muito consumido, lá o chá ele é mais consumido. É muito comum você ser convidado para tomar um chá e não tomar café. Aqui no Brasil, né, a gente convida as pessoas, ou diz, né, o café da tarde, o café da manhã. A gente sempre coloca o café no meio disso. Lá na Rússia, eles consomem mais chá.
E no Brasil, né? No Brasil, o país é riquíssimo, então tem muitos hábitos alimentares no nosso país. O consumo do churrasco nas festas, ele é bem comum em todo o país e o almoço é a nossa refeição principal. No Nordeste, a tapioca, castanha de caju, peixe, camarões, eles são bastante utilizados na alimentação. Já no Sudeste, o queijo Minas, massas, o milho, a carne de porco, elas vão estar presentes em boa parte na alimentação dos habitantes. E na região Sul, que é a região que a gente mora, além do churrasco, que já é bem comum em todo o país, a erva mate, que faz o chimarrão, e a uva são bastante populares. Hábitos alimentares dos índios. Então, os povos indígenas, eles dedicam grande parte do seu tempo em atividades relacionadas à alimentação, né? Caça, pesca, plantio, enfim. Isso porque é preciso obter ou produzir os alimentos. Eles não ficam, né, nas prateleiras dos supermercados comprando tudo quanto é coisa industrializada, eles mesmos produzem os alimentos. E por isso eles são bastante saudáveis. Criar animais, galinhas, porcos, realizar expedições de caça e de pesca, eles coletam frutos no mato, preparam a roça e colhem os seus produtos, né? Alimentação muito saudável, a gente já pode deduzir. Além de produzir o alimento, também é preciso construir ferramentas e os utensílios para estar conseguindo obter esse alimento, como por exemplo, canoas, cestos, arcos, enfim. Para realizar cada uma das atividades, as pessoas eles devem conhecer muito bem a região onde eles vivem. Quais são as épocas de chuva e quais são as épocas de seca, né? Porque isso tem total interferência no plantio. Como é o comportamento de cada animal? Qual é a época em que os frutos vão amadurecer? Quando é o melhor produto, qual é o melhor período para preparar, para plantar, para colher os alimentos da roça, né? Então eles precisam ter todo esse conhecimento. Porque se eles fazem o plantio de alimentos que não são da época, não vai dar o alimento, né? E é só desperdício. Índios na roça. Preparar o terreno para a roça é uma tarefa dos homens. Tá? Primeiro eles derrubam um trecho de mato, depois de um tempo, quando o mato está derrubado, né, e ele seca, eles colocam fogo para limpar toda a área e as cinzas eles usam como adubo. Em seguida eles fazem a limpeza na roça, tirando os galhos e os restos das árvores. As outras atividades da roça, elas são realizadas pelas mulheres. Quando caem as primeiras chuvas, elas plantam algumas espécies, né, para aproveitar o solo úmido, como milho, feijão, mandioca, batata, amendoim, cará, entre outras. Depois elas mantêm a roça bem limpa, retirando aí as ervas daninhas, que são aquelas ervas que vão estar prejudicando a plantação, então elas fazem toda a limpeza. Quando os alimentos são cultivados, os alimentos cultivados estão maduros, as mulheres que fazem a colheita e carregam os cestos de palha até as aldeias. O peixe também ele é bem comum na alimentação indígena, tá? Eles utilizam diferentes técnicas para fazer a pesca. As técnicas mais usadas pelos diferentes povos são o uso do timbó, que é um tipo de cipó, e outras plantas venenosas. A pescaria como o anzol e a linha, o uso de armadilhas e até flechas para estar conseguindo capturar os peixes. Em algumas comunidades, apenas homens saem para pescar e muitas vezes ficam dias, né, acampados fora aí para conseguir realizar a pesca. A pescaria ela também pode ser feita pelas mulheres ou ser realizada em família, e assim esse trabalho ele vira uma grande diversão. Já nos quilombos, lembra, a gente já trabalhou sobre os quilombos, que são essas comunidades de escravos fugitivos, eles sempre buscam manter uma alimentação bastante natural, bem próxima aqui dos indígenas, tá? Notando-se diversidade nos alimentos enquanto mantém uma alimentação saudável. Os africanos, eles contribuíram muito para o consumo de pimentas, que não era algo tão comum no Brasil e foi trazida essa cultura para cá. Além de pratos à base de frituras, consumo de amendoim, cozimento do quiabo e do azeite de dendê. O inhame é um alimento bem habitual nos quilombos e ele tem a sua origem na própria África. Ele é muito parecido com a mandioca, o aipim, que faz parte da alimentação do brasileiro durante toda a nossa história, né? Então, o inhame ele é muito parecido com o aipim, a gente pode denominar aipim ou mandioca, tá? E isso é algo bastante comum ali na cultura africana. Já sobre os imigrantes europeus, os descendentes de europeus, eles compõem boa parte do povo de Santa Catarina.
Logo, a alimentação atual do estado possui diversas influências dos imigrantes. Os portugueses, por exemplo, eles utilizavam temperos e especiarias. Tá? Especiarias são essas ervas que a gente utiliza para estar temperando, ou mesmo, né, por exemplo, a canela, o cravo, enfim. Cultivavam a mandioca, eles faziam farinha com a mandioca. O pirão também é um alimento muito utilizado, né, que é feito ali com farinha e toda uma questão temperada para estar consumindo. Geralmente o pirão é consumido com o peixe. Os alemães, eles produzem pães e diversos tipos de linguiça, né? Os alemães tratam muito a questão da carne, né? Linguiça, fiambre e carne defumada. Um outro povo que chegou em Santa Catarina foram os italianos. A gente já trabalhou sobre isso. O que é o foco nos italianos? A massa, né? Massas à base de trigo e ovos. Também a polenta, é bem comum, com certeza vocês já sabiam disso. O frango ensopado, salames e outros alimentos que fazem parte da sua cultura. Então, assim, inclusive lá no mercado tem o salame italiano, né? Porque é algo que vem realmente da cultura italiana. E também, né, massas, polenta e o frango ensopado. Refletindo, você aprendeu então sobre os hábitos de diversas culturas, né? Então agora pensa sobre esses hábitos. Os alimentos que a gente trabalhou, eles são saudáveis? No geral, eles são saudáveis? Com que frequência você consome esses alimentos? A gente trabalhou vários alimentos. Vocês se identificaram com esses alimentos? Como a cultura alimentar trazida há diversos séculos ainda perdura no Brasil? Então, assim, os alimentos que a gente trabalhou, no geral, eles são saudáveis. A gente viu muito essa questão da alimentação saudável, viu ali sobre alguns países também, tá? Mas com o foco bastante nos índios e nos quilombolas, a gente vê uma alimentação bastante saudável, tá? Com que frequência? Isso daqui é pessoal. Com que frequência vocês consomem esses alimentos, né? Esses tubérculos, né? O cará, o aipim, batata, enfim. Outros alimentos ali, frutas, verduras, o peixe, a gente trabalhou bastante ali também. Pessoal de cada um. Como essa cultura, né, que foi trazida no Brasil há diversos séculos, ainda perdura? Através da passagem, né, das gerações. Então, aquele alimento, ele perdura porque uma geração passa a outra. Receitas, né, quantas receitas que a gente possui, né, que eles passaram de geração para geração. Então, isso faz com que hoje, tantos alimentos que lá no passado começaram ainda, estão presentes na nossa dieta. Pessoal, então agora vocês concluíram os estudos de vocês, vão realizar algumas atividades para intensificar os saberes de vocês, tá? Encerramos aí essa questão da alimentação. Espero que tenham gostado dos conteúdos. Até a próxima e bons estudos!